Nós estamos na lição de número 10 da revista Compromisso e o tema, ou o título de hoje é Entre a Fé Comprometida e a Corrupção. Observe que nós temos um texto áureo, nós vamos fazer a leitura dele, e nesse texto áureo, que se encontra no capítulo 27, versículo 16 e 17, nos diz assim: Que o Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha em um homem sobre a congregação, o qual saia diante deles e entre diante deles, e os faça sair e os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Observe que aqui nós temos um novo líder designado, Josué. Josué vai suceder ninguém mais, ninguém menos do que Moisés, o grande líder do Antigo Testamento. O autor da revista nos diz que, por ser que, a esta altura dos nossos estudos, um certo sentimento de irritação com o povo de Deus esteja tomando conta de nós, a insistente atitude de rebeldia que Israel vem demonstrando desde as margens do Mar Vermelho nos impele a considerá-lo indigno do amor imensurável que Deus lhe devoltou. Acontece que o povo de Israel é cheio de altos e baixos, porém, por mais que venhamos criticá-lo, nós temos muita coisa em comum com aquele povo. Quantas vezes, por causa bem menor, nós murmuramos, lamentamos, deixamos de confiar no Senhor, às vezes deixamos de sermos gratos a Deus por coisas tão pequenas, as quais nós chamamos de questiúnculas. E apesar disto, nós recriminamos de uma forma veemente o povo de Israel, porque desta forma certamente nós vamos esconder as nossas falhas morais, falhas que são muitas vezes semelhantes ao povo que peregrinou no deserto. Mas o fato é que Deus se relaciona com o homem desde a criação, ele tem um apego especial pelo povo de Israel, porque viu que estava sendo oprimido no Egito. Por conta disto, ele sente misericórdia, ele tem compaixão e ele resgata o povo do Egito. Ele traz para o deserto, prometendo o que nós chamamos de terra prometida. A terra, que segundo a Bíblia, apresenta como a terra que mana leite e mel. E a gente vai se deparar com essas atitudes do povo de Israel, uma atitude de rebeldia, infidelidade, idolatria, entre outras coisas. Diz Romanos capítulo 9, versículo 22 e 24, o seguinte: suportou com muita paciência os vasos da ira, prontos para a destruição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que preparou de antemão para a glória, os quais somos nós. Fato é que Deus ele vai demonstrar todo o seu poder, não necessariamente através dos seus atos grandiosos, através daqueles feitos extraordinários, mas ele vai demonstrar todo o seu poder e, ao mesmo tempo, o seu caráter através da sua conduta cheia de compaixão. É justamente nesse ato de misericórdia que ele vai se revelar-se um grande Deus a despeito dos feitos daquele período. O primeiro tópico que nós vamos abordar é quando a visão embaça. Parecia encerrada a fase da rebeldia e da murmuração. O povo chegou lá até a cidade de Gades e fez o seu acampamento.
Parecia que seria tudo, vou dizer assim, algo tranquilo, mas aconteceu coisas que entristeceram grandemente o coração do líder da época, bem como o próprio Deus. Para você ter uma ideia, quando a gente lida com o povo no Antigo Testamento, a gente observa que, naquela ocasião que faltou água, eles se voltaram contra Moisés e Arão. Mas depois, quando a gente continua a leitura, o próprio Deus diz que o povo, na verdade, estava contra ele. Em outras palavras, se levantar contra líderes que foram colocados pelo próprio Deus é igual ou significa o mesmo que ir contra a vontade daquele que colocou, que estabeleceu a liderança para o povo. Na página seguinte, vai ter vários versículos bíblicos e o escritor diz o seguinte: este escritor ouviu, certa ocasião, a declaração: quando a fome entra pela porta, a fé sai pela janela. A frase soou jocosa na ocasião, mas denunciava uma atitude presente na história do povo de Israel de todos os tempos. Talvez a nossa atitude, melhor seria dizer que quando a fome bate a porta, encontra a fé e a esperança sentadas no banquete de provisões do Pai Celestial e descobre que naquela casa ela não tem lugar. A falta de fé passou à vista do povo. E muitas vezes a nossa debilidade em enxergar a mão do Senhor faz com que a gente tenha uma miopia espiritual. Mas isto é coisa nossa, isso é coisa da nossa própria humanidade decaída. E não é à toa que, vez ou outra, nós nos deparamos com atitude de incredulidade. Não apenas presente no tempo e no espaço, ali naquele contexto do Antigo Testamento, mas muitas vezes bem próximo da gente. Quando há um resquício de incredulidade, essa falta de confiança, essa falta de fé. No caso de Israel, nos dito que trouxe um dano coletivo. A incredulidade se espalhou. Até mesmo o líder Moisés acabou sendo contaminado por essa incredulidade. A ponto de Deus, por exemplo, dizer para Moisés falar à rocha, naquela ocasião que o povo estava reclamando por água, e ele vai lá e bate duas vezes. E por conta disto, ele não entra na terra prometida. Deus deixa bem claro essa questão. Afetou grandemente Moisés, os seus liderados, e certamente hoje faz com que a gente venha pensar direitinho, porque, como se diz lá no Novo Testamento, de Deus não se zomba, ou seja, a gente não brinca com Deus. Até porque seria como brincar com fogo. E no caso específico, a Bíblia apresenta Deus como amor, sim, mas não deixa de ser fogo consumidor, porque ele zela realmente pela santidade como padrão estabelecido pelo fato dele também ser santo. Nos é dito inúmeras vezes, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, sede santos, porque eu sou santo. Logo, a santidade é requerida e certamente é um antídoto para o mal, para a incredulidade, consequentemente, para a própria desobediência. O que nós podemos falar um pouco mais com base nessa página? Vejamos, o líder já é uma aplicação, precisa cuidar-se da contaminação. A ele compete conduzir o povo de Deus. Até porque aquele que cuida da família de Deus, uma referência à igreja de Deus, deve cuidar primeiro de si, por sua vez da sua família
e ter condições morais e espirituais de conduzir o rebanho do Senhor. O líder precisa se cuidar para não se contaminar pela incredulidade, porque nesse caso que foi dito, Moisés era para falar a rocha e ele vai ferir a rocha batendo nela 2 vezes lá com seu cajado. Deus mandou, fala ao povo. E ele fala ao povo e mandou ele falar também à rocha. E ele fez o contrário. Ele perdeu a oportunidade na frente do povo de mostrar, né, o quanto deveria, naquele momento crucial, permanecer obediente ao Senhor. Quando Deus diz sim aos olhos humanos, pa pareceria o fim do projeto. E Moisés e Arão, que eram porta-vozes de Deus, eles são repreendidos e impedidos de entrar na terra da promessa. Nos é dito lá em capítulo 20, versículo 24, que Arão morre nas proximidades do monte Hor, por causa da rebeldia em Meribá. O líder morre e não entra. Detalhe, estava muito próximo da terra que manava leite e mel. E o autor da lição vai dizer, podemos bem imaginar o desconforto do povo. A gente muitas vezes não se coloca naquela situação. A gente não se vê naquele evento histórico. Houve luto e a viagem vai o quê? Reiniciar. Aí na marcha o povo vai se deparar com tropas de Araques que pretendia não lhe permitir a passagem por seu território. Mas graças ao Senhor, ele vai conceder a Israel a vitória em mais uma demonstração de que ele faria. Tem uma citação aqui do Mesquita, do Antônio Neves Mesquita, um escritor, e de alguns livros, principalmente na área do Antigo Testamento. De qualquer maneira, a gente pode prosseguir e dizer o seguinte, no tocante aqui, na página que nós estamos destacando. Menciona-se aqui um certo livro das guerras do Senhor. Isto no capítulo 21, versículo 21 até o 35. Obra entre as muitas não preservadas da literatura dos hebreus. Entre os inimigos a enfrentar estava Balaão, digo Balaque, de Moabe. Assustado com o avanço dos hebreus sobre seus vizinhos, o rei de Moabe manda buscar um profeta, o famosíssimo Balaão, para que amaldiçoasse os hebreus invasores. Balaão era um falso profeta que vendia os seus serviços, à semelhança de alguns que Israel veio a conhecer mais tarde. Aliás, vale a pena falar que não apenas no Antigo Testamento que havia falsos profetas. No período do Novo Testamento, Jesus vai advertir sobre a existência, a entrada e a permanência de falsos profetas. O mesmo se dá por todo aquele período do Novo Testamento, enquanto estava sendo escrito. E cá entre nós, não é diferente dos dias atuais. Hoje em dia, praticamente não se fala em falsos profetas. Todo mundo que se fala em nome de Deus é tido como aquele que foi colocado por Deus. Mas muitas vezes as pessoas não estão atentando para os ensinos bíblicos. As pessoas estão se aproximando de líderes por conta da afeição, da empatia, por uma questão de afinidade, quando, na verdade, nós deveríamos considerar na balança não apenas o quesito afinidade, mas colocando em primeiro lugar esse elemento ou o assunto doutrinário. Porque antes mesmo de vir esse aspecto da afinidade, requer que a gente busque as doutrinas centradas na palavra de Deus. Balaão ele mandou dizer a Balaque que Deus lhe havia impedido de amaldiçoar
Israel. E com a existência, digo, com a insistência, Deus instrui Balaão sobre o que deveria falar ao rei. Em vez de palavra de mal ao agouro para Israel, Balaão os abençoou. É uma história interessante para você analisar, porque lá em Judas, no Novo Testamento, vai mencionar justamente Balaão. Se você abrir lá Judas, ele é mencionado naquela diminuta carta, mas mesmo assim, com um valor muito importante, porque há várias advertências, para você ter uma ideia, relacionados a alguns personagens do Antigo Testamento. Epístola de Judas, eu vou ler apenas para que você possa se situar no versículo 11. Ai deles, diz Judas, o escritor, porque foram pelo caminho de Caim e por amor do lucro se atiraram ao erro de Balaão e pereceram na rebeldia de Coré. A gente observa aqui pelo menos três vertentes: o caminho de Caim, um caminho de morte, um caminho de desobediência, e, por sua vez, a gente vai ver na pessoa de Balaão como um falso profeta, alguém que buscava o lucro pessoal, independente do ofício de profeta. E, por fim, menciona a rebeldia de Coré. Todos esses três exemplos contidos no Antigo Testamento. No segundo tópico, fala sobre adoradores corrompidos. A parte final do nosso texto vai nos relatar um recenseamento do povo. Falar sobre algumas leis complementares, as variadas situações dos assentamentos na terra, antes mesmo da travessia lá do Jordão. Consta bloco de um resumo de viagem, a ordem de lutar contra os seus inimigos, evitando assim que eles ficassem contaminados por conta da cultura daqueles povos pagãos. E o povo, conforme o capítulo 33, 49, versículo 49, o povo ficou acampado junto ao Jordão. E ele esperava o momento certo para atravessar e concluir a conquista da terra prometida. E o que aconteceu? Capítulo 27 de Números, versículo 12 até o 23. Vai mostrar e vai falar a morte de Moisés e a sua sucessão, porque mostra que ele morreu sem entrar na terra prometida, e quem é que vai sucedê-lo? Ninguém mais, ninguém menos do que Josué, com quem a gente começou essa lição quando a gente se referiu ao texto de ouro, chamado também de texto áureo. No capítulo 31, qual é a frase que o autor destacou que chamava atenção? Versículo 16. Estas mulheres foram as que, por conselho de Balaão, fizeram que os israelitas pecassem contra o Senhor. E ele vai dizer que Balaão atuou como um agente duplo, digno dos mais modernos casos de espionagem. E vai fazer uma asseveração aqui, que embora o texto não declare, havia um consenso em Israel de que Balaão, não podendo amaldiçoar Israel com encantamentos, instrui a Balaque para que seduzisse os hebreus com as mulheres. E por conta disso vai haver uma série de práticas condenadas pelo próprio Deus. A gente observa que são muitos capítulos para serem lidos, estudados, onde a pessoa precisa se parar um pouco, refletir, meditar, mas a gente vai ver muitas situações que servem de alertas para os nossos dias.
E quais são as aplicações finais desta lição? Vamos observar aqui a proposta conforme esta página. Ao líder vai competir, estabelecer metas e perseguir. Aliás, todo líder precisa ter meta. Ele precisa ser esforçado, precisa ser dedicado, tem que ter objetivo, mas principalmente tem que ter meta. Ele não pode colocar metas tão altas que não possam ser alcançadas, porque ele pode se sentir frustrado, mas ele tem que estabelecer meta e seguir firme. E a palavra aqui empregada é perseguir, ele tem que ir em perseguição, ele tem que realmente se esforçar para que as metas sejam cumpridas. Agora, ele chama atenção que precisamos reconhecer a falta de visão, a miopia dos liderados, já que podem afetar perigosamente a visão do líder. Ora, aqui, naturalmente, ele está falando de visão espiritual no sentido metafórico. De repente, vai haver essa miopia espiritual por parte de alguns, mas certamente nos dias atuais, a gente precisa ter aguçado um outro sentido, que é a audição. Porque lá no último livro, o Apocalipse, diz claramente o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo, ele fala ou diz à igreja ou às igrejas através de sua palavra, porque a Bíblia é um instrumento produzido pela ação do Espírito Santo. E como instrumento divino, é este que o Espírito de Deus vai utilizar para falar, para guiar, para orientar o seu povo. O segundo aspecto que é abordado nessa aplicação é sobre a degeneração da região de Moabe. Lembrando que do antepassado Ló optou por viver separado da bênção quando permitiu se apartar da comunhão com Abraão. A promessa tinha sido feita a Abraão, uma aliança estabelecida, que a gente chama de aliança abraâmica, e nele seriam benditas todas as nações, mas Ló, ele escolhe o seu próprio caminho e segue sem o seu parente. E a gente vê no que deu quando a gente faz a leitura do Antigo Testamento. E estava dando o primeiro passo para que seus descendentes, séculos mais tarde, manifestassem tal atitude para com Deus, de se afastar, de viver separado daquele ambiente de graça, daquele ambiente de obediência. E o alerta: tenhamos o cuidado de não nos afastarmos da comunhão com Deus em busca de pastos mais verdes, buscando, vou dizer, somente esses valores materiais, desejando ganhar cada vez mais e mais, entre aspas, aproveitar a vida de todos os modos e maneiras, em detrimento do que isto venha acarretar ou ainda prejudicar o nosso relacionamento com Deus. E não é à toa que lá no Novo Testamento a pergunta foi muito contundente: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quanta tragédia! Muita gente, de repente, bem-sucedida nesse quesito econômico, social, bem-quisto na sociedade, por não atentar para a palavra de Deus, não fazer, portanto, aquilo que Deus orienta, acaba se distanciando a ponto de, no final da vida, haver um resultado desastroso. E, por fim, o pecado, não importa qual, corrompe o adorador e, consequentemente, a adoração. E não é à toa que há esse alerta final, e isso deve ser tratado com rigor.
Até porque, como já disse anteriormente, com Deus não se brinca. E tem mais um caso aqui. No caso de Israel, em Sitim, a morte aos extratores. Vale a pena ler. E no caso das nossas congregações, o pecador deve ser confrontado com seus pecados em estado a abandoná-lo. E existem aqui, então, várias referências bíblicas. Deixa, então, para a leitura, Mateus 18, versículo 15 até o 22, Romanos 16, 17, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 até o 13, e, finalmente, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 6 e 14.